Fala galera, beleza? Meu nome é Léo, sou plantonista e professor de Geografia do Poliedro. E hoje eu estou aqui com vocês para resolver essa questão que está aparecendo aí na tela para você, que é uma questão que está na lista número 5 do professor Daniel de Atualidades, a lista sobre petróleo, e é uma questão que foi proposta pela FGV no ano de 2016, ok? É uma questão que discute basicamente as variações do preço do petróleo e as consequências que isso ocasiona no mercado da economia e da energia mundial, ok? Basicamente, é uma questão que vai discutir, então, conforme uma relação entre oferta e demanda, as variações do preço do petróleo. Inclusive, nós já discutimos isso em outro vídeo, ok? Há um vídeo que eu gravei há pouco tempo a respeito de uma questão de uma lista do professor Alex Perrone, que é um vídeo em que nós discutimos mais ou menos a mesma ideia, ok? As variações do preço do petróleo e as consequências que isso ocasiona à economia mundial, às estruturas produtivas mundiais, ok? Hoje, então, novamente uma discussão nessa linha. E aqui, lembrando, assim como fizemos naquela outra ocasião, aqui nós vamos discutir as variações do preço do petróleo com uma condição fundamentalmente associada às variações entre a relação de oferta e demanda. Tudo bem? Lembrando que, na verdade, a variação, né, a flutuação da cotação internacional do petróleo é uma condição que depende de várias outras coisas. Nós temos toda uma gama de elementos associados e envolvidos nessa dinâmica. Ok? É um processo extremamente complexo. Então, para reduzir um pouco essa complexidade, para facilitar o nosso raciocínio, lembrando, vamos considerar somente as relações entre oferta e demanda, basicamente. Tudo bem? Vamos dar uma lida, então, primeiro nesse texto e depois a gente dá uma lida nas afirmações e ver o que a gente consegue tirar de conclusão. Nos últimos 2 anos, a decisão da OPEP, liderada pela Arábia Saudita, de aumentar a produção de petróleo, fez com que as cotações dessa commodity desabassem de 110 para 30 dólares por barril, aproximadamente. Certo, ele está falando aqui de um processo de diminuição do valor do petróleo, basicamente pela ampliação da oferta. Tudo bem? Então, nós temos essa dinâmica de ampliação da oferta e, como consequência disso, uma maior oferta, uma demanda mais ou menos constante, ou possivelmente uma demanda também em diminuição, o que você acaba observando é, então, uma tendência de diminuição do preço. Okay? Tem mais oferta do que demanda, o preço diminui. Então, pensando nesse raciocínio, pensando nesse cenário de diminuição do valor do barril de petróleo, o que nós podemos considerar? Na primeira, ele vai falar que os novos produtores, como o Brasil, são penalizados, porque a queda dos preços inviabiliza a extração em novas áreas com custos de exploração mais elevados que o preço médio internacional. Aqui, na verdade, uma menção implícita à exploração do petróleo brasileiro nas regiões do chamado pré-sal. O pré-sal é um conjunto de reservatórios de petróleo que se encontra em alto mar e em profundidades muito grandes. Okay? Existe justamente uma grande camada de sal que separa as jazidas mais superficiais dessas que são denominadas como as jazidas pré-sal, ok? Então são camadas muito profundas, são camadas que vão depender de uma ampla utilização de tecnologias bem avançadas para conseguir efetivamente realizar esse processo de extração do petróleo. Em outras palavras, o petróleo do pré-sal tem um custo de extração maior. E aí entra um determinado cálculo. Levando em consideração o preço do petróleo internacional, você tem ali uma determinada faixa de preço que compensa você explorar o petróleo do pré-sal. Seria mais ou menos a seguinte lógica. Vamos supor que o preço do pré-sal, o preço de extração do petróleo do pré-sal por barril vamos supor, vai 20 dólares. Um número aleatório, tudo bem? Se o preço do petróleo estiver 30 dólares por barril, eu vou ganhar menos do que eu gasto para extrair aquele petróleo na venda deste recurso. Faz sentido? Eu gastaria 20 dólares para somente extrair esse petróleo. Né? Ao vender esse petróleo, eu venderia ele por 30 dólares o barril, então não compensa. O custo de extração acaba não sendo compensado pelo lucro obtido na venda desse recurso. Então, aqui está o ponto. O Brasil acaba, em certa medida, sendo prejudicado por uma baixa do petróleo, do preço do petróleo, se a gente pensar no Brasil como um importante explorador desse recurso. Especialmente a exploração do petróleo do pré-sal, que é uma atividade mais custosa, acaba não sendo, digamos, compensada, não fica viável economicamente falando, explorar o petróleo do pré-sal em uma situação de baixa do preço. Então, a primeira afirmação podemos considerá-la como verdadeira, o que já nos permite eliminar aqui as alternativas C e D. Tudo bem? Ficamos entre a A, a B e a E. Vamos ler a segunda afirmação.
As economias dependentes da venda do petróleo, como a Rússia e a Venezuela, aumentam seus lucros porque o preço baixo estimula o consumo. Beleza, a gente pode considerar que a baixa do preço eventualmente pode estimular o consumo? Sim, é um aspecto que a gente pode considerar. No entanto, vale ressaltar o seguinte: a baixa do preço também faz com que a capacidade destes países, dessas economias, em obter lucros através da venda do petróleo diminui, ok? Se eu vou vender um barril de petróleo por $110, o lucro que eu obtenho a partir dessa venda é muito maior do que se eu vender por $30, tudo bem? Agora, vale ressaltar, mesmo que haja um aumento do consumo, esse aumento do consumo ele não consegue eventualmente compensar a diminuição do valor pelo qual eu vou vender cada um desses barris. Então a ideia seria pensar o seguinte: mesmo que haja uma intensificação do consumo, o custo, né, o preço do petróleo ser muito baixo acaba inevitavelmente criando um impacto negativo à economia desses países. Esses países, por dependerem muito das exportações de petróleo, vão ter as suas economias prejudicadas porque o lucro obtido através dessa atividade inevitavelmente diminui. Vale também um comentário importante em relação à Rússia. A Rússia é um país que tem uma grande exportação também de gás natural. O gás natural é um recurso energético utilizado de modo meio, digamos, alternativo em relação ao petróleo em muitas ocasiões. O gás natural é um recurso muitas vezes associado a um poder calorífico relativamente menor em comparação ao petróleo. Sem contar, né, o fato do petróleo também ser utilizado para outras finalidades que não as energéticas. Então, geralmente, o petróleo é um produto mais procurado e não por acaso ele geralmente tem um preço um pouco mais elevado também. Pensando em um cenário em que o petróleo está com um custo muito baixo, em que o preço internacional de um barril de petróleo está baixo, o que acaba acontecendo? As empresas, os países, as pessoas que comprariam o gás natural para fins energéticos, elas vão acabar comprando petróleo. Por quê? Mesmo que o gás natural tenha um custo relativamente mais baixo, compensa eu comprar o petróleo porque o poder calorífico do petróleo é maior. Então, com uma quantidade igual de petróleo, eu consigo gerar mais energia do que se eu comprar o gás natural. Tudo bem? Então, a lógica é, para que eu vou gastar um pouco menos comprando gás natural se eu consigo ter um melhor aproveitamento energético gastando um pouquinho mais e comprando petróleo? Faz sentido? Então, a lógica seria considerar o seguinte: a baixa do preço do petróleo ela é problemática, né, no cenário russo, na perspectiva da Rússia, porque ao mesmo tempo ela vai diminuir os lucros que a Rússia tem com a venda de petróleo, já que o petróleo está sendo vendido por um custo mais baixo, e ela também prejudica o mercado do gás natural russo, porque as pessoas que comprariam esse gás natural vão comprar o petróleo por um custo mais baixo. Tudo bem? Então você tem um impacto duplo, digamos, na economia russa, pensando nessa lógica de diminuição do preço. Tudo bem? É justamente aquela ideia de estímulo ao consumo que justifica esse prejuízo à indústria do gás natural na Rússia. Tudo bem? Então, a segunda afirmação pode ser considerada como falsa, né? É justamente um problema, né? É justamente uma diminuição dos lucros que a gente observa nesse cenário de diminuição do valor do preço do petróleo às economias da Rússia e da Venezuela, por exemplo. Tá bom? E, por fim, a terceira afirmação vai falar o seguinte: os países que estão realizando a transição para a energia renovável, como a Alemanha, têm vantagens porque o preço das fontes alternativas tornam-se competitivos. Primeira coisa de tudo, você pode considerar que a diminuição do preço do petróleo altera o preço de outros tipos de energias? Eventualmente, ok? Então, por exemplo, né, se a gente pensar que o petróleo tem uma relação muito direta com a cadeia produtiva de praticamente todos os produtos, inevitavelmente acaba rolando algumas alterações nos preços de praticamente todos os produtos através das alterações do preço do petróleo. Vou te dar um exemplo. Vamos pensar, por exemplo, numa maçã que eu comprei no mercado. Aquela maçã ela foi transportada, pelo menos, né, da fazenda em que ela foi produzida até o mercado, por exemplo, um caminhão que vai utilizar óleo diesel. E o óleo diesel, como um combustível derivado do petróleo, ele vai sofrer alterações do seu valor de acordo com as alterações do valor do petróleo. Então, eu posso ter, por meio de um aumento ou de uma diminuição do preço do petróleo, reflexos em outros produtos, em outros tipos de produção. Tudo bem? Existe essa correlação. A gente pode pensar nessa lógica para falar aqui justamente dessa diminuição do preço das fontes alternativas. Faz sentido. Por um lado, faz sentido. Agora, repare comigo a seguinte ideia. Se eu estou realizando uma transição para uma economia, para uma energia mais alternativa, a diminuição do preço do petróleo não é bem-vinda.
Por quê? Se o petróleo está com um custo menor de aquisição, as pessoas não vão se preocupar em fazer essa transição para a energia renovável. Em muitas ocasiões, essa diminuição do preço, por mais que isso possa ser problemático, pensando do ponto de vista de quem está vendendo, conforme a gente havia comentado, não deixa de ser um aspecto que estimula o consumo. Tudo bem? Então, o estímulo ao consumo do petróleo acaba sendo um obstáculo à consolidação de um cenário em que as energias alternativas têm maior destaque, tudo bem? Então, por mais que possa haver essa relação que ele estabelece, a terceira afirmação também é considerada incorreta, também é considerada falsa por conta dessa condição. O preço do petróleo estando mais baixo cria um obstáculo a uma transição para uma energia renovável e limpa, porque as empresas, as pessoas, os países vão deixar de realizar essa transição, vão abrir mão de realizar essa transição no primeiro momento, justamente para conseguir aproveitar esse cenário em que o preço do petróleo está mais baixo. Tudo bem? Então, por fim, podemos também considerar essa terceira afirmação como falsa. Ficamos, então, somente com a primeira afirmação como correta, a segunda e a terceira são consideradas falsas, então nós ficamos com a alternativa A. Tudo bem? Então é isso, gente. Espero ter ajudado. Uma boa tarde, bons estudos para você.